Olá pessoas, meu nome é Ricardo, eu sou professor de Física, vou dar aqui algumas dicas para o PAIS 1, né? No caso, esse vídeo eu vou falar sobre torque, né? Torque, ou o que a gente fala que é o momento de uma força, certo? O que seria torque ou momento? O torque, o momento, mede a capacidade de uma força de produzir rotação, certo? Uma força, ela tem a possibilidade de você aplicar uma força no corpo e esse corpo acabar rotacionando, certo? Mas primeiro aqui, se eu pensar aqui num ponto, certo? No caso que a gente fala de um ponto material, certo? Se eu aplicar uma força nesse ponto material, a única coisa que eu consigo fazer ao aplicar uma força nesse ponto material seria transladar esse objeto, né? Eu tenho uma translação de um ponto material. Um ponto material ele só translada. Não tem como eu avaliar uma rotação de um ponto material. Ponto material não rotaciona, certo? Agora, eu tenho aqui, o ponto material não rotaciona, né? Se eu falar agora de um corpo extenso, que ele tem uma dimensão, é diferente de um ponto, né? Esse corpo aqui ele tem uma dimensão, que a gente fala que é um corpo extenso. Eu posso aplicar uma força nesse corpo extenso, né? Aplicar uma força aqui, e ele transladar também, certo? Então eu teria aqui uma translação de um corpo extenso. O corpo extenso ele pode estar só transladando, se deslocando, né? Como sendo, por exemplo, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Eu posso ter a translação de um corpo, né? Então eu tenho aqui, ele só se movimentou, ele só transladou, certo? Porém, eu posso pegar um objeto, certo? E aplicar uma força, onde essa força, ao invés de produzir uma translação, ele pode produzir aqui uma rotação. Eu posso rotacionar um objeto, vai ter uma rotação de um corpo extenso, certo? Beleza? Aí a gente estuda, né, que torque, que é o que, vamos dizer assim, ele torque o momento, seria a capacidade de uma força tem de produzir a rotação, certo? Do que depende o momento? O momento aqui depende de uma força, certo? E depende de uma distância D aqui que a gente chama de braço de alavanca, né? Então é uma força vezes o braço de alavanca. Aqui tem uma equação vetorial do momento, certo? Aqui eu coloquei uma equação da intensidade do momento. Como que eu calculo a intensidade do momento? A intensidade do momento é dada pela intensidade da força, seria aqui o módulo da força, o tamanho, né, o valor da distância D, certo? E aqui o seno de um ângulo. O que seria esse ângulo? Seria o ângulo entre os vetores, né? O ângulo entre os vetores força e o vetor braço de alavanca. Como assim, né? Como que a gente tem? Olha só, aqui eu tenho, por exemplo, uma barra que está presa por um pivô aqui, ou por um pino. E essa barra aqui ela poderia rotacionar, certo? Para produzir a rotação dessa barra eu preciso de uma força. No caso eu poderia aplicar uma força aqui na ponta dessa barra e através dessa força produzir uma rotação dessa barra, certo? O momento, né, a intensidade do momento, ou o torque produzido pela força, que vai me dar a intensidade dessa força produzida, né, depende do valor dessa força e do braço de alavanca. O que seria o braço de alavanca? Seria o ponto do polo, que a gente chama aqui no caso, até o ponto onde a força é aplicada. Esse daqui seria o braço de alavanca. Então aqui eu teria a força F e o braço de alavanca aqui como sendo esse comprimento D. Eu tenho outras possibilidades aqui. Eu tenho que a força pode ser aplicada nessa direção, certo? E o braço de alavanca aqui como sendo na mesma orientação da força. Porém, se eu tiver esse caso aqui, essa força não tem a capacidade de produzir o momento, né? Não teria a capacidade de produzir uma rotação dessa barra, certo? A força ela estaria na mesma orientação do braço de alavanca e eu teria aqui o ângulo entre a força e o braço de alavanca seria zero e essa força não teria capacidade de produzir rotação, certo? Eu tenho aqui uma outra força que poderia estar inclinada, certo? E aqui eu teria o braço de alavanca. Vamos dar uma olhada aqui na mesa para eu mostrar algumas coisas aqui. Eu tenho aqui o ângulo formado entre a força e o braço de alavanca, nesse primeiro caso, seria um ângulo de 90 graus. Certo? Então, o momento produzido por essa força, eu posso calcular como sendo a intensidade da força, vezes a intensidade, o comprimento, né, que seria correspondente ao braço de alavanca, o módulo, vezes o seno do ângulo que existe entre o vetor força e o vetor braço de alavanca. No caso aqui, esse comprimento D, eu posso dar aqui um valor correspondente igual a, por exemplo, 2 metros. E aqui a intensidade da força como sendo igual a 10 newtons. Então eu teria aqui o momento produzido por essa força seria igual a 10 vezes o comprimento do braço de alavanca, que seria 2, vezes o seno do ângulo que existe entre os dois vetores, que no caso seria seno de 90 graus. Certo? Então esse momento
vai ser igual a 2 vezes 10 aqui, 20, vezes o seno de 90 graus, que no caso é igual a 1. Então, o momento produzido por essa força teria o valor igual a 20, certo? 20 o quê? 20, como aqui momento é dado por força vezes um braço de alavanca que é dado em comprimento em metros, aqui vai ficar um momento igual a Newton vezes metros, certo? Nesse segundo caso aqui, né, eu poderia ter basicamente a força do mesmo jeito, igual a 10 newtons, e aqui o comprimento igual a 2 metros. Porém, quando eu fosse calcular o momento, ficaria o valor da força 10 vezes o braço de alavanca, que é 2, vezes o seno do ângulo que existe entre eles, que seria igual a zero. O ângulo entre a força e o braço de alavanca, nesse segundo caso, seria igual a zero. Então, o momento aqui no valor vai ser igual a zero. No último caso aqui, eu poderia ter essa força também igual a 10, o deslocamento igual a 2, o braço de alavanca igual a 2 metros, certo? Mesma coisa, e aqui eu teria um ângulo entre o braço de alavanca e a força, que no caso aqui eu posso colocar como sendo 30 graus. Sendo isso, eu ficaria aqui o momento, seria igual a força igual a 10, braço de alavanca seria igual a 2, e seno do ângulo que existe entre os dois vetores, que no caso seria 30 graus, que vai me dar um momento igual aqui 20 vezes o seno de 30, que é meio. Isso me daria um momento igual a 10 newtons metros, certo? Tudo bem? E aí eu tenho que, o valor aqui, ó, desses valores que eu encontrei aqui, eu encontrei um resultado positivo, onde a gente usa uma convenção como sendo no sentido da rotação, se tiver no sentido anti-horário, eu teria um valor atribuído de momento positivo. Se eu tiver no sentido horário, eu teria um momento que a gente atribuiria no sentido negativo. Então, se essas forças estivessem atuando no sentido contrário, o momento produzido teria um sinal contrário também, certo? Bom, gente, é isso, as dicas com relação a torque, né, a momento, né, e eu desejo para vocês uma boa prova aí, gente. Valeu!